Boa noite, gente. Boa noite, amigos e amigas e amigos que acompanham aqui as redes do Cadu, acompanham a nossa campanha aqui em Florianópolis. Hoje a gente tem um bate-papo muito especial e muito esperado aqui por todas e todos. É um bate-papo muito demandado e que certamente é uma demanda que estão nas ruas. Quando tá Cadu na rua, quando eu estou na rua fazendo campanha, é um assunto que está todo mundo pedindo muito, está todo mundo com muita ânsia de ouvir falar sobre, que é sobre fé e política, principalmente porque nós somos do campo progressista e nos últimos anos a polarização excessiva no país tem, infelizmente, reverberado na religião. E não digo isso por culpa da religião em si. Tem reverberado porque tem rolado muita animosidade, tem acontecido muita animosidade. Então, para isso, é primordial, inclusive é uma coisa que eu e o Cadu, a gente conversa muito, que é essencial para que, se a gente queira retomar o fio democrático do país, o tecido social e democrático do país, nós teremos que pacificar a nossa relação com setores religiosos da sociedade, isso é um fato. Para isso, nós temos aqui hoje o apóstolo J. Macedo, que inclusive vou pedir para ele se apresentar depois, para falar um pouco sobre a congregação, sobre a igreja dele. Teríamos também o pastor Daniel Elias, vice-candidato a prefeito por Duque de Caxias, pastor da Assembleia de Deus por Duque de Caxias e um candidato do PT. O pastor Daniel Elias, infelizmente, ele estava na caminhada, estão lá no auge da campanha, como nós estamos aqui também, porém ele falou que está preso na caminhada até agora, desde 4 da tarde, e com um problema de trânsito, de gente na rua ainda tirando foto e carro de som. E ele falou que, se conseguir chegar a tempo, ele vai entrar aqui na nossa live, que inclusive a foto dele está aí também. Se não conseguir, ele já pede desculpa a todo mundo, pede desculpa ao apóstolo, ao Cadu, pediu desculpa a mim, que, enfim, nem precisa, mas principalmente a vocês que estão nos assistindo. Queria aqui começar com boa noite do Cadu, que é o host da live, e depois passar a palavra para o nosso convidado, o apóstolo J. Macedo. Então, Vinícius, obrigado pela nossa mediação no dia de hoje, mas eu quero fazer um agradecimento especial, Vinícius. Primeiro, parabenizar os nossos educadores no Brasil inteiro, porque hoje é o dia dos professores e das professoras, né? Segundo, eu queria fazer um agradecimento especial ao apóstolo J. Macedo, que é da Igreja Acolhidos por Cristo, por todo o trabalho desenvolvido, de acolhimento, de inclusão, a todas as pessoas que se sentem à vontade em estar seguindo as palavras de Cristo, da Igreja, da religião cristã, na qual faz parte o apóstolo J. Macedo. E falo isso quando eu falo de inclusão, porque nesta igreja não há discriminação pela orientação sexual, não há discriminação pelas questões relacionadas ao gênero, não há discriminação, muito pelo contrário, há um acolhimento às pessoas que, de alguma forma, em outros espaços, não seriam acolhidas. E eu estou falando isso com muita inspiração, porque eu estive, inclusive, no culto apóstolo J. Macedo, no domingo passado, e eu quero parabenizar ali as pessoas que estiveram no louvor, que estiveram no púlpito falando da palavra, mas o que me chama a atenção e que me chamou a atenção foi o chamamento, de fato, dessa igreja para com a ação, né? E a palavra utilizada, inclusive, pelo pastor naquele momento foi a igreja não pode ser um lugar morno, ela precisa ser algo que tenha calor, algo que esteja ligado ao nosso povo, independente de onde o povo está. Então, foi algo que eu consegui captar e levar para casa, para poder também assimilar, e isso, obviamente, se transformar num pensamento. Mas, Vinícius, antes de passar para o apóstolo J, eu só queria também constituir a narrativa da importância dessa live para o campo progressista da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Recentemente, e há pesquisa já feita sobre isso, os conservadores, muitas vezes, se orientam pela pauta dos costumes religiosos
para garantir justamente aquilo que você falou anteriormente, a polarização do país, sendo que nós vivemos num país que é muito católico, né? Muito religioso, muito evangélico, muito cristão. Óbvio que tem todas as configurações religiosas no nosso país, espíritas, de matrizes africanas, várias e várias, os budistas, mas há uma hegemonia do campo religioso na religião cristã. E, como eu já disse, já faz algum tempo em nosso país que comentaristas, pesquisadores afirmam que a divisão política está profundamente marcada por uma linha religiosa. Os líderes conservadores não perdem a oportunidade de explorar constantemente os cristãos evangélicos, que os progressistas desrespeitam seus valores e antipatizam com sua igreja, e, ao mesmo tempo, dando a entender ao restante do país que os brasileiros religiosos só se preocupam com questões como aborto, casamento gay, orações na escola, etc. E, na maioria dos casos, os progressistas morderam essa isca. Na melhor das hipóteses, podemos tentar os religiosos, temendo ofender alguém, e sustentando que, independentemente de nossos constitucionais, este talvez seja as nossas respostas do campo progressista, caindo numa armadilha que foi criada pelo campo conservador. Nós precisamos, enquanto campo progressista, entender que o Brasil é um país religioso, entender que a religiosidade fala com os brasileiros cotidianamente e entender que, para nós disputarmos o nosso senso de justiça e igualdade, apóstolo Jota, nós precisamos estar aonde o povo está, para falar desse nosso senso de justiça e igualdade. Então, esta live, ela é precisa, ela é cirúrgica, para que o nosso campo, o campo que disputa as eleições esse ano, nas eleições municipais, sabedores que, para alterar, inclusive, a correlação de força na sociedade, é preciso ter como aliado, sim, não a igreja como um todo, não os líderes evangélicos ou cristãos ou católicos, mas o povo que acredita, que tem fé no seu dia a dia, no seu cotidiano, nas suas dificuldades diárias, busca a fé como a sua fortaleza. E nós, do campo progressista, não podemos ficar inibidos de dialogar com as pessoas que têm fé. E, por isso, nós estamos trazendo essa live maravilhosa com o apóstolo Jota, falando sobre fé e política, Vinícius. Então, é um preâmbulo um pouco até extenso, mas eu quero falar da importância, da magnitude desse momento da política brasileira, né, que nós sofremos um golpe recentemente no debate da narrativa dos costumes e da importância que os progressistas têm para a cidade, para o país e para o mundo, de fazer o bom diálogo, fazer o bom debate e discutir a fundo a questão da religiosidade. Nós não podemos abandonar o campo do discurso religioso. É isso, Vinícius. Obrigado, Cadu. Agora, vou passar a palavra aqui para o apóstolo Jota Macedo, que, como o pastor Daniel Elias não pôde vir, será a nossa grande estrela da noite, assim como o Cadu. E depois da fala inicial do apóstolo Jota, eu já vou ler alguns comentários. Se alguém quiser fazer alguma pergunta também, tanto quiser fazer alguma colocação com a fala do Cadu e com a fala que vai vir agora do apóstolo, podem colocar que eu passo para eles aqui e eu fico nesse serviço de intermediar. Boa noite, apóstolo. Boa noite, Cadu. Boa noite, Vinícius. Antes de tudo, eu quero parabenizar os nossos mestres do ensino, nossos professores. Hoje estamos muito felizes, eu também como teólogo e professor de teologia, estou comemorando o dia com grande alegria. Sabemos da grande dificuldade da educação, não é fácil educar, não é fácil formar pessoas, mas precisamos fazer uso da educação para que pessoas possam trazer o melhor para a nossa nação. Eu sou o presidente da Igreja Apostólica Acolhidos por Cristo, fundador deste projeto que nasceu em 1998, um projeto onde a gente visa levar amor, inclusão e acolhimento para toda a sociedade, para todas as famílias dentro da sua diversidade. Olhamos
na igreja o ser humano como realmente um humano. E por falar em humano, isso foi o que mais nos chamou a atenção quando se fala da pessoa do Cadu. Quando olhamos para o Cadu, a gente vê um grande exemplo de humanidade, um grande exemplo de ser humano, um grande exemplo de empatia com as pessoas. E ao chegarmos no campo da religião e da política, nós observamos o grande equívoco que está acontecendo no Brasil nos últimos anos neste quesito. Eu até conversava com o Cadu um outro dia, em Florianópolis, a necessidade que nós temos de levar o conhecimento, de levar a liberdade de devolver o poder na mão de nossos eleitores, o poder na mão das pessoas que têm o direito de escolher os seus governantes, a fugirem do extremismo que a gente está vendo no Brasil hoje. A educação política de nossos jovens é algo que nós precisamos de alienar ela, juntamente com a religião. A religião, ao longo dos anos, ela vem se valido da política, muitas vezes por interesses pessoais de lideranças. A política, muitas vezes, tem se valido da religião por interesses de lideranças, onde o grande interesse, que é levar o bem-estar da comunidade, o bem-estar do povo, tem ficado de lado. E é dentro deste campo, é dentro desta formalização de uma ideologia político-religiosa que nós precisamos trabalhar e preparar líderes para o futuro, porque se não o fizermos, nós teremos no Brasil, ao longo de 5, 10, 15 anos, um prejuízo muito grande com as nossas famílias, com os nossos lares, com os nossos jovens, com as futuras gerações que estão por vir aí. Cadu, Vinícius, Apóstolo. vamos... Tava tirando aqui o microfone desse processo de tirar do mudo, etc. A gente, inclusive eu e o Cadu, nós conversamos hoje e tal, justamente sobre essa questão de futuro, de que é necessária a nossa preocupação com o futuro, porém a gente tem que pensar também o que nós vamos falar, que tipo de esperança nós vamos dar para as pessoas para o futuro próximo, principalmente quando nós estamos em campanha, no caso do Cadu, e eu junto com ele, e vocês que trabalham não, mas que vocês que vivem a fé. Então, assim, trabalhar com a população, com os sentimentos da população, principalmente num período onde a política e a economia brasileira elas começam a passar por um processo de deteriorização muito grande, então isso passa a ter uma responsabilidade, porque você começa a ter pessoas que cada vez mais estão sofrendo, cada vez mais sofrem com o desemprego, cada vez mais sofrem com o problema de relação à segurança alimentar, a perda de questões materiais, a queda de consumo, queda em qualidade de vida, e isso nos afeta diretamente na questão da autoestima, na nossa questão até de saúde psicológica. Então, assim, desse processo de pandemia, de extremismo político, nós precisamos também cuidar da cabeça das pessoas, da psicologia das pessoas, e isso passa também pela fé. Cadu, quer colocar alguma coisa? Quer que eu leia alguns comentários? Eu queria, Vinícius, citar aqui algumas coisas que são relevantes na fé e da importância da política também. O apóstolo J. Macedo já colocou aqui para nós, do uso, às vezes, né, de alguns líderes e de como isso, às vezes, prejudica. E na conversa com o apóstolo J, ele me coloca uma coisa muito importante, e eu fiquei também gravado para mim isso, viu, apóstolo? Que foi do estudo da teologia para que a palavra não caia, né, em desuso ou de uma forma equivocada por determinados líderes religiosos. Até me comentaste uma passagem muito interessante do que isso já tem acontecido,
das pessoas que interpretam equivocadamente passagens religiosas e, a partir daí, começam a liderar na fé, orientar na fé de maneira equivocada, né? Então, quando o apóstolo me coloca isso, me vem à mente, muitas vezes, Vinícius, nas eleições, sejam elas nacionais, como ela se nacionalizou recentemente o debate dos costumes e da religiosidade, vem na minha mente assim aqueles pastores, aqueles padres que, de forma equivocada, em cima de fake news, né, sem um mínimo contato de buscar ali a verdade, de procurar saber, sendo que são líderes religiosos. Eu não falo nem de uma má interpretação da própria Bíblia, mas não consegui ter cognição suficiente, apóstolo Jota, para enxergar uma fake news e verificar que aquilo é uma bobagem, que aquilo não pode ser enviado para frente. E, ao contrário disso, muitos líderes religiosos das várias religiosidades cometeram esse equívoco, né? E tu me dizias, olha, um líder religioso ele precisa estudar a palavra, ele precisa estudar o conjunto daquele momento que a palavra foi escrita, ele precisa ter história, ele precisa ter filosofia, ele precisa ter o mínimo para orientar famílias. Foi essa, inclusive, a palavra que tu me expressasses. Olha, nós somos pessoas que orientam famílias. E, ao fazer isso, nós não podemos fazer de qualquer maneira, né? É a mesma coisa eu querer buscar, Vinícius, uma orientação religiosa ou imaginar, né? Quando eu ando agora bem poucas vezes, porque com a crise, com esse governo que está aí, mas quando ando de avião, eu quero que seja o melhor piloto, porque a minha vida está na mão desse piloto, certo? Quando eu quero fazer uma universidade, eu quero o melhor professor, porque eu quero garantir o bom emprego a partir do conhecimento que eu absorvi dentro da universidade. Quando eu quero fazer uma cirurgia, eu quero que seja o melhor médico, porque é a minha vida que está em risco. E no campo da espiritualidade é a mesma coisa. Então, isso me gravou em mente, apóstolo Jota, porque eu fiquei pensando em alguns líderes religiosos que chegaram até mim, inclusive, eles falando as próprias fake news, eles reverberando as fake news. E no momento de eleição, isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso, porque ele fala para muitas pessoas, né? E eu queria, obviamente, o comentário dessa particularidade do apóstolo Jota, se fosse possível. Então, esse é um primeiro elemento. O segundo, viu, Vinícius, na questão desse momento de pandemia, como tu colocaste. Esse momento de pandemia, nós tivemos aqui figuras e lideranças religiosas maravilhosas em Florianópolis. E eu quero destacar pelos pontos positivos, porque a gente também, às vezes, se equivoca em só analisar os pontos negativos, seja da política, seja da educação e seja da religião. E eu quero destacar os pontos positivos. Eu quero aqui saudar e cumprimentar Padre Wilson Gros, certo? Aqui em Florianópolis. Porque a incapacidade de empatia, solidariedade, de ninguém soltar a mão de ninguém, isso é religiosidade para mim. Eu quero saudar aqui o reverendo Luiz, da Igreja Anglicana, que também cedeu o espaço da sua igreja nesse período de pandemia para garantir que pessoas não passassem fome. Está lá uma cozinha comunitária, apóstolo Jota. Eu quero saudar, no início da pandemia, lá nos ingleses, o padre Torquato, que chegou um período que, nos fundos da sua igreja, que serviu também para garantir o alimento básico para as pessoas, eram 700 refeições que eram feitas diariamente nos fundos da igreja. E eu quero elevar a condição da igreja a partir dos pontos positivos. E o apóstolo Jota, nós temos um trabalho que estamos construindo agora, recentemente também lá, nós vamos nesse período que está passando aí, fazer muitas ações em conjuntas no espaço da igreja, que estamos pensando já em formação, em cursinho pré-vestibular e tudo mais, além da inclusão que a igreja do apóstolo Jota já faz. As pessoas não conhecem, apóstolo, mas eu sei do teu trabalho porque tu me falasses as vidas que tu salva, justamente quebrando o paradigma de que a igreja ela tem que ser conservadora. Coisa nenhuma, a igreja ela pode ser aberta, ela pode ser cada vez mais uma igreja que pode libertar as pessoas dos seus preconceitos, das suas discriminações. Então, eu quero, no primeiro momento, destacar essa questão que o apóstolo me coloca
da importância do estudo para não cair em mão errada a palavra, e a segunda questão, que é o lado positivo das igrejas, que justamente faz um papel maravilhoso na questão da assistência e na questão de levar uma palavra de aconchego para quem mais precisa. Muito bem, Cadu. Nós temos no Brasil um costume, já desde a antiguidade, dos coronéis. Quando falamos nos coronéis, lembramos dos coronéis do café, os coronéis do leite, enfim, os coronéis mais antigos lá e tal. E na fé, nós temos os coronéis da fé. São homens que são os detentores, entre aspas, da verdade, que delegam e as pessoas obedecem e fazem as ordens, cumprem as ordens que receberam, muitas vezes sem ter conhecimento do que estão executando, sem ter conhecimento da amplitude do resultado de suas palavras. O resultado positivo, muitas vezes, não podemos também esquecer o lado positivo que a religião tem. A religião ajuda muito quando ela é exercida dentro da sua origem. Quando nós olhamos do original, a religião ela é religar, a intenção da religião é religar o homem a Deus, religar o homem com o divino, religar o homem com a eternidade. E os coronéis da religião, eles buscam religar o homem com um domínio religioso. Há um risco muito grande quando nós caímos nesses erros, porque a melhor forma de se dominar o povo é através da religião. Porque dentro da religião, o que eu apresento? Eu apresento os medos. Dentro da religião, eu apresento as condenações. Dentro da religião, eu trago o controle das pessoas menos favorecidas de conhecimento para os meus interesses, para as minhas interpretações, para as minhas ideologias. Nós temos hoje no Brasil uma facilidade muito grande para pessoas se auto-intitularem pastores, onde essas pessoas elas serão gestores e gestoras de famílias sem ao menos ter um preparo, sem ao menos ter o conhecimento da arma que eles estarão usando. Quando nós olhamos uma Bíblia Sagrada, esse livro que é o meu companheiro diário, a Bíblia ela é a mãe de todos os livros. Se nós olharmos ela e sabermos interpretar sem a religião, sem a espiritualidade, nós encontramos nela um guia para a nossa vida. E quando analisamos ela olhando pelo lado espiritual, conseguimos muito mais. Porém, se nós analisarmos ela sem conhecimento, eu vou até usar um chavão de campanha do nosso presidente, conhecereis a verdade vos libertará. Só que o que acontece, Cadu? Muitas vezes as pessoas não conhecem a verdade. Perfeito. As pessoas não estudam para entender a verdade. E aquilo que era para libertar traz uma opressão. Hoje nós vimos um país dividido, revoltado, com uma animosidade extrema, onde se politizou tudo de uma forma errada, em nome de uma verdade que é mentira. Uhum. Uma igreja no Brasil que prega a paz, que prega o amor, que prega o acolhimento, idealizou o uso de uma arma. Perfeito. Eu, como pastor, eu não posso induzir os membros da igreja ao qual eu sou responsável a fazer alusão a algo que vai tirar a vida de alguém. Uhum. Meu objetivo é pregar a vida, é pregar a vida longa aqui na terra, é pregar a vida eterna. Então eu não posso em momento nenhum estar ligado à arma. Eu tenho que estar ligado a um conhecimento que liberta, que traz vida, que faz as pessoas ressurgirem dentro de si mesmas. Hoje a religião, a religiosidade, ela tem matado muitas pessoas que continuam respirando. Uhum. Pessoas que têm deixado de viver as suas próprias vidas. E nós precisamos fazer com que a verdade liberte as pessoas.
Nós precisamos fazer com que a verdade ela liberte os nossos jovens do extremismo. A política e a religião, elas começaram a caminhar juntas desde quando eu olho para o livro de 1 Samuel, no capítulo 10, no versículo 24. Quando Samuel, ele unge Saul como o primeiro rei de Israel. Ali Samuel, induzido por Deus, inspirado por Deus, ele dá fim a um governo teocrático. E ele dá início a um governo onde a monarquia começa a acontecer em Israel. Os países vizinhos tinham seus reis e Israel não tinha o seu rei. E o povo de Israel pedia um rei, queria um rei. Então eles escolhem Saul. Samuel unge Saul, o primeiro rei sobre Israel. E desde então nós vimos que depois de Saul, Davi, o sucessor, e assim sucessivamente os reis de Israel, nós vamos ver que a religião e a política sempre caminharam junto. Porém, muitas vezes houve grandes equívocos, onde foi usado o poder que ambos exercem de forma errada. E sempre que o poder ele é usado de forma errada, o que acontece é a falta de conhecimento da verdade. Quando eu não conheço a verdade, eu me torno refém de qualquer pessoa que tenha o intuito de dominar. E dentro da religião, apresentando os medos, apresentando as ameaças, apresentando as exclusões, eu consigo um domínio em massa. As pessoas, elas ouvem a voz do pastor. As pessoas, elas ouvem a voz do seu líder, tanto religioso quanto político. Eu, por exemplo, eu me tornei um fã do Cadu. Eu ouço a voz do Cadu. Quando se fala em solidariedade, a primeira pessoa que me vem na mente é o Cadu. Por isso que eu defendo que nós temos que tê-lo na Câmara de Vereadores. É uma voz dos menos favorecidos. É uma voz daqueles que foram excluídos. É uma voz daqueles que, talvez se não tivesse uma figura como o Cadu, em Florianópolis não teriam saciado suas fomes. E quando nós olhamos a fome, nós vimos algo que não espera para amanhã. Quantos domingos que eu acordei de manhã olhando ali nas redes sociais, tá lá Cadu matando a fome de uma família, matando a fome de outra família. Muitas vezes deixando até de estar com a sua esposa, com seu filho, mas estava ali se doando ao próximo. Então nós precisamos fazer com que essa junção da política com a religião traga um benefício social, traga um benefício de amplitude, onde vai levar a segurança aos menos favorecidos. Hoje nós vimos uma política que favorece os mais favorecidos. E os menos favorecidos, cada dia mais, eles estão ficando esquecidos à mercê da própria sorte. E nós não podemos viver à mercê da própria sorte. Nós temos que estar ali seguros, com lideranças que nos norteiam, com lideranças que nos apresentam esperança, com lideranças que nos apresentam um futuro onde a democracia vai poder exercer o seu papel. Nós não podemos, em momento nenhum, pensar em regressão. E quando falamos em inclusão, neste momento, talvez o Brasil vive o seu pior momento de retrocesso inclusivo. E por isso nós precisamos não juntar a política e a religião de uma forma onde nós vamos ter a religião governando e a política pastoreando. Mas nós podemos usar o poder de levar o bem ao próximo e unir desta forma, para que venhamos a trazer a esperança do menos favorecido, para que venhamos a não perder aquele contato onde o pai de família
menos favorecida tem a possibilidade de ver o seu filho entrando numa universidade pública. Não podemos perder este caminho que nós estávamos trilhando, onde talvez incomodava muitas pessoas. Mas nós precisamos resgatar isso. Nós precisamos levar esse domínio. Nós precisamos levar esta segurança. Nós não podemos deixar os nossos jovens de hoje entrarem em um extremismo onde somente uma ideologia é válida. Não somos os donos de verdades, mas precisamos estudar as verdades que estamos apresentando para nossos liderados. Precisamos conhecer as verdades que estamos levando para uma sociedade tão machucada. Olhamos o Brasil, um país cristão, como o Cadu já falou. Se juntarmos católicos, evangélicos e todos que professam a fé em Cristo, nós vamos passar aí de 80% da população em um país onde a insegurança toma conta, onde a pobreza vem crescendo, onde a falta de oportunidade está em evidência. Aí eu volto a perguntar: onde está o cristianismo? Onde está a verdade que liberta? Onde está a liberdade? Quando nós olhamos o entendimento de Cristo quanto à política, era um entendimento de levar para a sociedade um bem-estar comum, em favorecer aqueles que não tinham, em levar esperança àqueles que estavam sem uma segurança no seu futuro, em levar alimentos quando as pessoas não tinham o que comer. Quantas vezes Jesus, na multiplicação dos pães, por exemplo, olhavam a multidão faminta, o Cadu, Sim. e multiplicou ali os pães, multiplicou os peixes, e saciou a fome daquelas pessoas. Aí quando eu olho um governo onde fala que o pobre não tem porque não quer, eu não vejo justiça e eu não vejo verdade. Uhum. Eu não vejo como alienar isso à religião. Há um grande equívoco sendo cometido no Brasil. E nós precisamos atentar os nossos jovens. O brasileiro ele é inteligente. O brasileiro tem raciocínio rápido. O brasileiro tem uma capacidade mental que, se nós levarmos os nossos jovens a usar esta capacidade, nós temos um potencial muito grande. Agora, Cadu, eu não gosto muito de doar a minha pessoa para a política, doei a minha pessoa para a religião. Uhum. Mas o Cadu doou para nós como político. Nós precisamos, Cadu, levar aos nossos jovens o conhecimento do poder de mudança que tem e não permitir os nossos jovens a se alienarem a ideologias que não são corretas, a ideologias que se acham totalitárias, a ideologias que querem se valer de um poder para marginalizar o outro. O Brasil não merece e não pode chegar nesse momento de retrocesso. Nós precisamos urgentemente tirar os nossos jovens desta alienação, porque senão o prejuízo que já estamos tendo hoje e o prejuízo futuro levaremos anos e anos para recuperar. Vou deixar se tem alguma pergunta, se tem algum comentário. Eu vou ler os comentários aqui agora, vou só fazer aqui uma breve propaganda da nossa página, da página do Cadu, que já está no ar. Cadu 13123, é numérico mesmo, Cadu, escrito normal, 13123.com.br. Lá estão todas as propostas. Quem quiser poder acessar, ler, opinar
só entrar em contato. Mas peço que acessem, que vejam que tá uma página muito bonita. Parabéns ao camarada Tiaguinho, parabéns a todo mundo que ajudou a escrever as propostas. Camarada não, agora é o chefe, né, Cadu? Aí o chefinho Tiaguinho, que botou a página e está maravilhosa. Queria, aqui, antes de ler os comentários, só rapidamente corroborar aqui com o pastor, com a fala dele, e dizer que, apóstolo, eu acho que a campanha do Cadu está muito boa também por causa disso, porque o Cadu tem se proposto ao debate, ao diálogo amplo, porque muito mais do que acusar, fazer algumas acusações, e aqui eu já separei algumas perguntas, eu não li todas as perguntas ainda, pessoal, porque está chegando um monte. Eu li até uma parte, depois eu vou fazer outro bloco de pergunta. E com algumas perguntas, alguns questionamentos que fizeram agora, a gente já vai até poder entrar num bloco que é o preconceito. Preconceito contra que muitas pessoas que são evangélicas dizem que sentem para evangélicos de esquerda, sentem ao dizer, entendeu? Que eu sou evangélico e tal, mas eu vou ler os comentários para vocês dois responderem e tal. Porém, esse diálogo que eu acho que é extremamente importante com esse setor da sociedade, que é o setor religioso, é o seguinte: nós sabemos, né, Cadu, que em algumas cidades, o apóstolo, pessoas que votaram na Dilma, que deram 68% de votos na Dilma, cidades que fortemente marcadas por religiões pentecostais e neopentecostais, 4 anos depois, essa mesma quantidade de votos migrou para o Jair Bolsonaro. Então, assim, essas pessoas, em grande parte evangélicas, elas são fascistas? Então, assim, mas se elas são fascistas, como é que elas votaram, vinham há 12 anos votando no partido como PT, entende? Então, são religiões até mais pobres do Brasil, onde tem igrejas evangélicas que estão se fazendo muito como verdadeiras potências religiosas, etc. Então, eu acho que por isso que esse diálogo político é tão importante. Então, Cadu, tem uns comentários aqui do Milton Mendes falando assim, esse tema tem crescido de relevância nos últimos anos, por isso é essencial o debate a respeito. É verdade, Cadu, temos que dialogar com todos os segmentos que integram as mais variadas manifestações de fé, respeitando-as cotidianamente, aliás, codignamente, ainda o Milton Mendes. A Isa Clara Martins comentou, paz do Senhor, pastor Daniel, sou também da Assembleia de Deus, SC, e muitas vezes ser de esquerda sofre preconceito. Isa Clara, o pastor Daniel não pôde vir. Ele confirmou a presença, mas ele está preso numa caminhada lá em Duque de Caxias, e carro de som, essas coisas, e ele tá bloqueado lá ainda. Então, ele não pôde vir, mas eu passo essa proposta do Daniel. Fabiana de Camargo, parabéns, Cadu, por essa live de hoje tão importante. Isso daí são muitas pessoas reconhecendo a importância desse tema. E que muitas vezes tem muita gente que acaba tendo medo de abordá-la no campo das esquerdas, no campo progressista. Tem um medo de uma aproximação, e esse medo não tem que existir. Todos somos seres humanos e todos somos brasileiros. Lupe Veta, excelente tema para o momento. Christian de Souza, lá da UDESC. Um abraço, Christian, meu camarada. Ótimo tema, boa, Cadu. Edson Piotto, grande Cadu. Passo toda eleição por dificuldade, por ser cristão, porque às vezes criam regras nas igrejas que não existem nas escrituras. Isso acho que o apóstolo J comentou aqui, mas se quiserem pincelar mais um pouco. Michele Amanda Almeida. Apóstolo J, como o senhor viu o mau uso dos púlpitos das igrejas evangélicas nas últimas eleições? O senhor acha do modo como certos líderes se posicionaram como porta-vozes da vontade de Deus e se escondem atrás da figura do ungido de Deus? Ou seja, e como o senhor vê a volta para o mapa da fome do nosso país? Daniele Capiotti, sim, a falta de conhecimento, por exemplo, faz com que alguns religiosos demonizem sindicatos, quando, na verdade, o sindicalismo teve origem com os metodistas na Inglaterra. Ficando com essas perguntas aqui, eu acho que a gente consegue abordar de forma, fazer uma dicotomia boa entre como o apóstolo J viu essas questões colocadas, e para a gente falar também sobre como é que eu vou dizer, esse leve incômodo, ou não, para algumas pessoas, principalmente para quem é evangélico e é de esquerda, esse incômodo muito grande, e passar agora um pouco a palavra para o Cadu fazer o comentário, que muitas pessoas do nosso campo progressista sentem, sendo evangélicos. Eu, no meu caso, não sou, mas quem aqui diz que é evangélico de esquerda diz que sofre preconceito no campo da esquerda. Perfeito. Então, Vinícius, eu acho que tem várias
pessoas aí interagindo, viu, Apóstolo Jota, com a nossa live de hoje, da importância que essa live tem. Eu quero só retomar para quem começou agora. Essa live ela é importante para o momento que nós estamos vivendo, que são momento de eleições, e que nós vimos nesses últimos embates eleitorais, podemos dizer assim, como foi usado a religiosidade para as disputas eleitorais, né? E que nós precisamos entender, obviamente, que fé e política não necessariamente precisam ser dicotômicas, mas numa figura de Estado laico, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Contudo, nós também falamos anteriormente que num país de mais de 80% de pessoas que seguem a religiosidade cristã, mas que também tem de matrizes africanas, tem os budistas, tem os espíritas, tem as diversas matrizes religiosas, mas como que afetou recentemente na história do país o discurso do campo dos costumes religiosos para ganhar votos. E nós estávamos falando anteriormente também, juntamente com o apóstolo Jota, que a importância que se tem de um líder religioso estudar a palavra, estudar os conceitos, equilibrar justamente as percepções de mundo que vai existir no âmbito de um país do tamanho do Brasil e ser uma pessoa capaz de orientar as outras pessoas. O que nós vimos anteriormente, para quem chegou agora, e foi muito bem explicado pelo apóstolo Jota, e já quero, inclusive, cumprimentá-lo por isso, o que nós vimos anteriormente foi uma disputa meio que no campo da ignorância, no campo do ódio, no campo da raiva, no campo da fragmentação das pessoas, no campo da disputa, onde muitas lideranças, e eu quero separar também os fiéis, os que creem, muitas vezes, de lideranças, porque são coisas distintas também, mas quando se dá, por exemplo, né, a imersão de algumas dessas lideranças em espalhar fake news, como a gente acabou vendo muitas vezes nas redes sociais. Então, para quem nos acompanha nesse momento, é um pouco do debate que nós estamos fazendo aqui. E uma outra situação, Vinícius, que eu queria também abordar, é no mundo que nós estamos vivendo, de uma revolução chamada 4.0, uma revolução que acontece novamente no mundo do trabalho, que busca a tecnologia da informação como um expoente para ter lucro, né? Já tivemos a indústria, tivemos o sistema financeiro, agora me parece que está surgindo um novo sistema que pode ser o grande monopólio das finanças mundiais, que é a tecnologia da informação e os aplicativos, né? E essa forma como os aplicativos também vão se modificando e vão ganhando campo a partir das redes sociais e vão alterando, muitas vezes, as eleições em diversos lugares do mundo, né? E aí, apóstolo Jota, tem uma experiência que foi feita a partir de uma empresa que já não existe mais por tantas ações que ela teve que... ela foi acionada tantas vezes pela justiça que ela teve que se desfazer. E foi uma empresa que era a Cambridge Analytica. Inclusive, tem uma reportagem relacionada a isso. Em determinado país, ela conseguiu, a partir das redes sociais, e de maneira muito cirúrgica e incisiva, descobrir quem era de uma religião e quem era de uma outra religião, e como ela consegue fazer a separação a partir do ódio religioso para que uma religião tivesse vantagem eleitoral da outra. Imagine como isso se dá a partir da tecnologia da informação, da psicologia de massa e utilizando o discurso religioso para o ódio, certo? E fez com que uma parte que nunca tinha ganhado as eleições ganhasse. E óbvio, a empresa que fez isso ganhou muito lucro. E acho que não foi muito diferente também do país, apóstolo Jota. Aquilo que tu bem disseste, nós vivemos um período anterior, na era justamente Lula e Dilma, onde nós tínhamos aí a diminuição da miserabilidade. Aliás, a ONU, pela primeira vez na história do Brasil, tinha retirado o Brasil do mapa da miséria, né? Nós tínhamos aí pleno emprego, nós tínhamos aí, inclusive, quando você fala de juventude, né? Nós tínhamos os jovens, diferente da época anterior ao governo Lula e Dilma, nós tínhamos jovens com uma perspectiva e horizonte de futuro, que se dariam melhor, inclusive economicamente, que seus pais. E hoje a pesquisa feita é justamente o contrário, depois do golpe em 2016,
Hoje a juventude está perdendo os sentidos de horizonte, de futuro, porque não há mais perspectiva de sair da escola e ter um emprego, de sair da universidade e ter um emprego, né? E no campo da tecnologia da informação e dos aplicativos, voltando para esse tema, nós estamos aí vendo uma galera, a palavra pode ser até mesmo se alienando, né? Se alienando a um discurso que ele é disseminado a partir dessas redes sociais e aplicativos de maneira muito agressiva e de ódio para a separação das pessoas que vivem agora em bolhas, ou seja, tentam dividir o Brasil entre conservadores e progressistas, que é uma grande bobagem. Nós somos brasileiros, nós somos seres humanos, uns iguais aos outros. Nós não precisamos viver em bolha, nós temos que interagir, viu, apóstolo Jota? E nós temos que quebrar essa barreira entre os seres humanos, onde que eu estou olhando para o outro como um inimigo. Não, se eu posso ter diferenças nas ideias, eu posso ser um católico ou um evangélico e vice-versa, e olhar para um umbandista e dizer, olha, nós temos diferenças na religiosidade, mas nós convivemos em comum, não temos diferença no campo das relações humanas. Mas me parece que essa tecnologia da informação e essa psicologia de massa para a separação das pessoas criou uma polarização falsa no nosso país, justamente para ganhar uma eleição. E um falso, como você mesmo diz, aquele que se diz ser a verdade e tal, é um baita mentiroso, com perdão da palavra aqui. Bolsonaro vem mentindo para o povo brasileiro, porque é impossível você ler as escrituras de Cristo e imaginar que ele sairia por hoje pregando com uma arma na cintura, pregando, inclusive demonstrando para crianças gestos de violência, como é ter uma mão empunhada numa arma. Isso não pode ser, porque as escrituras, de fato, não almejam isso. Se houve uma passagem, e foi mínima na história religiosa de Cristo, que ele ficou bastante, digamos, nervoso com a situação, foi quando ele entrou no templo, e onde existiam os vendilhões, e naquele momento específico ele teve um surto de revolta, mas em nenhum momento, ele se atirou para achar que o outro precisava morrer por conta disso. Ao contrário. E se existem passagens que elucidam que o amor ao próximo, o amor ao outro é o que nós devemos seguir, como é que nós vamos ter uma liderança brasileira hoje que celebra a morte? É o que está acontecendo no nosso Brasil hoje, uma naturalização da morte. E eu não posso compactuar com isso. E é por isso, apóstolo Jota, que eu me empolguei um pouco aqui, mas são coisas que a gente está vivendo e eu fico muito angustiado com isso. E é por isso, apóstolo Jota, que quando eu vou conversar contigo, quando eu vou conversar especificamente contigo, mas com o reverendo Luiz, com o padre Wilson, certo? Com o Fernando Torquato, com o padre Torquato, eu fico maravilhado, porque eu escuto palavras que talvez eu não escutaria em outro lugar. Eu quero dizer, apóstolo Jota, que quando eu te escuto falando das pessoas que você salva vidas, que estavam pensando muitas vezes em momentos difíceis da vida, isso é o que me anima, porque de um outro lado eu escuto pessoas dizendo-se, olha, tem que morrer mesmo, é vagabundo, é não sei o quê, é umas bobagens, é uma ignorância, e eu acho que o mundo não serve para os ignorantes. O mundo é da virtude, o mundo é da paz, o mundo é da segurança, o mundo é do amor. E eu acho que nós temos que cada vez mais cultivar a relação de pontes entre as pessoas, diminuir os preconceitos e almejar sempre o amor, ao invés, de almejar o ódio, como vem acontecendo no país. Então, de novo, eu quero parabenizar apóstolo Jota por sua igreja, o acolhido por Cristo, e quem não conhece tem que conhecer, certo? Que vai ter ali uma comunidade religiosa que não discrimina a orientação sexual, que não tem machismo, que não tem homofobia. No mundo como nós estamos vivendo, isso é extremamente maravilhoso. Parabéns, apóstolo Jota. Obrigado, Cadu. Iria repassar aqui a palavra para o apóstolo agora. Apóstolo. Sim. Teve uma das perguntas ali que a menina falou da alienação pastoral. Nós temos visto que muitos pastores eles têm feito dos púlpitos palanque político.
para defender ideologias de grande maioria. E a igreja é um lugar onde nós vamos nos valer do voto da membresia da igreja para uma eleição. São cidadãos brasileiros que vão exercer o direito do voto. Porém, eles devem de exercer o direito do raciocínio, estudar o seu candidato, de ver a história deste candidato, de ver a trajetória deste candidato. Para quê? Para que possam escolher o destino da sua cidade, o destino da sua nação, o destino do seu estado. Nós estamos hoje sofrendo em Santa Catarina um processo de impeachment. Nós não queremos eleger candidatos para que tenham seus mandatos interrompidos. Nós não queremos passar por golpes como passamos em 2016. Nós não queremos passar por situações que tragam retrocesso para a nação. E muitas vezes quem fomentou, por exemplo, o golpe que nós tivemos em 2016? A grande bancada chamada evangélica. O retrocesso que nós tivemos de 2016 para cá, em muitas áreas, ele é gigantesco. Então é momento de o povo brasileiro, de o jovem brasileiro, de os pastores brasileiros colocarem a mão na consciência e avaliarem o que estamos fazendo com a nossa nação, usando o poder da política e o poder da religião. Nós somos uma nação pacífica, nós somos uma nação rica, uma nação bela por natureza. Não precisamos de muito a fazer para sermos uma nação gigantesca e respeitada no mundo, como já fomos. Mas nós precisamos de ter o raciocínio na hora do voto. Nós precisamos de bloquear a nossa mente à alienação. A alienação pastoral é algo muito perigoso. É algo que traz um prejuízo enorme para a nação. E hoje o que nós estamos colhendo, Cadu, é fruto de alienação pastoral. O governo, ele tem que ser um governo escolhido por um povo consciente, por um povo que raciocina. Quando nós vemos líderes religiosos cometendo tantos erros em levar a população, em levar a sociedade a escolher X candidato por uma ideologia chamada família. Nós sabemos que a célula máter da sociedade é a família. Quem rege a sociedade é a família. Quem mantém a organização na sociedade é a família. Mas quando eu prego um preconceito, o objetivo principal é a destruição da família. É a separação da família. Eu convivo com isso diariamente. Eu converso com pessoas que desejam a morte de seus pais para poderem exercer a sua real identidade. E isso é uma ideologia levada pela religião e agora também pela política. Isso não é evidenciar a célula máter da sociedade, que é a família. Isso é destruir a célula máter, que é a família. Nós precisamos unir de volta o Brasil. Nós precisamos fazer com que o brasileiro sinta orgulho de dizer: eu sou brasileiro. Nós precisamos fazer com que o nosso povo devolva o brilho do olhar, a alegria do sorriso, a segurança da conquista.
O povo brasileiro, as minorias pararam de conquistar. Estamos acumulando perdas todos os dias. As pessoas estão perdendo seus empregos. As empresas estão fechando. Aí nós olhamos agora a maior fake news do cuidado que estão tendo com a pandemia, por exemplo. O governo finge que cuida e o povo finge que acredita. Só que no meio disso, muitos pais de família estão morrendo. Muitos filhos estão morrendo. Muitos líderes bons estão morrendo. Onde uma polarização, onde uma politização de uma pandemia, de algo que tomou conta do mundo. As pessoas acreditaram em quem diz ter a verdade e que é um mentiroso, como fala o Cadu. Eu oro todos os dias. Eu peço, Deus, devolve ao brasileiro o poder de raciocínio. Por favor, que essas escamas que estão nos olhos destes jovens caiam. E que possamos enxergar o valor da liberdade. O valor do direito de poder raciocinar antes de tomar as decisões. Nós vamos agora tomar a maior decisão, onde vamos escolher com os dedos. Então nós precisamos que os pastores façam uso da verdade, estimulem as pessoas não a votarem em X candidato, mas a analisarem que candidato é este. Eu, por exemplo, quando falo do nome do Cadu, eu digo, olha, conheçam quem é esse cara. Analisem a vida dele. Analisem a seriedade. Analisem o compromisso social. Analisem o posicionamento dele com os menos favorecidos. E depois que você conhecer quem é o Cadu, eu não preciso pedir o voto para ele. Porque sabendo quem ele é, você vai se sentir orgulhoso de poder chegar lá e digitar 13123. É desta forma que nós precisamos levar as pessoas a exercer o poder do voto. Alienação pastoral de dizer vote em tal candidato porque vai ser bom para a igreja. É o pior erro. Porque se o Cadu vai ser bom para acolhidos, ele pode ser ruim para outra igreja. Mas eu tenho que fazer com que as pessoas tenham o raciocínio de que o Cadu, ele não vai ser o vereador da igreja Acolhidos, ele vai ser um vereador de Florianópolis. Ele vai legislar para a cidade de Florianópolis. Ele vai ser um representante de Florianópolis. Eu vou defender a minha ideologia religiosa, cristã, mas eu não posso em momento nenhum ignorar o meu irmão que defende uma outra ideologia religiosa. Eu não posso bater no peito e dizer que somente os que estão na minha igreja vão alcançar a vida eterna. Mas eu tenho que pregar a palavra com consciência, levando a transparência, fazendo com que as pessoas adquiram o conhecimento daquilo que elas estão absolvendo. Que tipo de evangelho está sendo consumido pelo Brasil? Um evangelho tóxico, um evangelho que mata, um evangelho que exclui, um evangelho que tira o poder de raciocínio e leva à alienação. Será que este é o evangelho de Cristo? E esse evangelho que comete todos esses erros, muitas vezes ele se aliena a esta política que não beneficia a sociedade num todo. Se prega uma fake news, a corrupção acabou. Onde a corrupção acabou? A corrupção não acabou. Mas as pessoas tendem a acreditar que acabou. A velha história, eu finjo que falo a verdade e você finge que acredita. Nós não podemos permitir que a sociedade brasileira continue nesta viela. Nós precisamos de levar horizontes
onde as pessoas vão lutar pela verdade, vão conhecer a verdade e realmente vão se permitir ser libertos pela verdade. É secular, é milenar a palavra que diz, que a minha Bíblia fala, o povo erra por falta de conhecimento. Pedis e não recebeis, por quê? Porque pedis mal. Nós precisamos de ter conhecimento até para pedir alguma coisa ao Eterno, a uma divindade. Se pedirmos errado, não vamos receber. Se escolhemos o governo errado, nós não vamos nos alegrar. A Bíblia fala que quando o justo governa, o povo se alegra. Mas o que nós estamos vendo é um povo morrendo. A justiça não mata. Quando o justo governa, o povo se alegra. O povo não morre. Agora nós estamos vendo vidas sendo dizimadas pela ignorância do conhecimento. Precisamos devolver o raciocínio para a nossa população. E graças a Deus eu sou feliz porque em Florianópolis nós teremos um aliado na Câmara de Vereadores a ajudar as pessoas a tomarem posse novamente desta riqueza que é o raciocínio. E olha aqui, Cadu, para isso não é preciso nem um raciocínio de um Einstein, por exemplo. Um simples raciocínio lógico leva a compreendermos a situação em que estamos vivendo. Mas eu vou deixar aberto para mais alguma pergunta, para vocês também falar um pouco, senão eu me empolgo e falo demais. Não, o pior é que nós já estouramos um pouco o tempo aqui, mas a fala estava tão boa que a gente até foi deixando, né, Cadu? Geralmente, Claro. geralmente a gente dá uma interrompida. Mas são palavras que fazem muito bem a todo mundo que está ouvindo, com certeza. Passa uma tranquilidade, uma paz e aquela sensação de dever cumprido. Tenho certeza que o Cadu está sentindo isso também, de que buscar esse diálogo é correto. Eu acho que esse é o caminho. Né, Cadu? Então, para a gente encerrando aqui, considerações finais, claro, para você ir novamente depois para o apóstolo Jota, se ele quiser, vou passando aqui. Beleza. Então, considerações finais, eu queria agradecer cada um e cada uma que está nos assistindo, que está comentando, que está perguntando. Quero dizer para todo mundo que nós fizemos questão de fazer essa live e queremos fazer mais, inclusive. Apóstolo Jota, eu tive uma mensagem de um líder religioso aqui de Florianópolis, já comentei o nome dele aqui também, que ele disse o seguinte: olha, cada liderança política, de movimento social, partidária, que quer exercer um cargo público, pelo menos no seu currículo de formação política pedagógica, seu currículo de formação, o partido no seu programa de formação, precisaria colocar um estágio probatório. Que essa pessoa que quer almejar ser uma liderança partidária de movimento, política, pública, ela deveria pelo menos passar uma semana na casa de um irmão nosso da periferia. Um irmão nosso. Leva seu alimento, leva seu cobertor, mas passe uma semana. Florianópolis, ela precisa parar de transformar os que não são abastados em invisíveis. O apóstolo falava da situação que nós tivemos aqui na pandemia, mas até mesmo antes dela, de quem passa necessidade em Florianópolis. E o maior crime que nós temos aqui, na lógica de quem está no poder, na lógica de quem quer só lucro, é vender uma Florianópolis para fora para vender mais caro, que como se fosse uma cidade mágica, onde não há contradições, onde não há problemas. Florianópolis, ela é linda. Eu amo morar aqui. Mas eu não posso vendar meus olhos para o que acontece no cotidiano de Florianópolis. Da violência, do desemprego,
da miséria, da fome. Eu quero já destacar aqui, eu quero parabenizar a comunidade da Vila Esperança, em Florianópolis, que no Dia das Crianças conseguiu alegrar um monte de crianças que talvez não teria a felicidade de um dia como aquele, mas que se juntaram, se reuniram, lideranças, e foram lá e garantiram o Dia das Crianças, que dá inveja a muito espaço privado aqui, certo? Mas isso é pela vontade que tinha ali as pessoas de fazerem um dia feliz daquelas crianças. Só que são milhares, apóstolo. E a invisibilidade criada pelo poder público para vender o solo mais caro aqui em Florianópolis e transformar isso aqui numa cidade maravilha, é uma grande bobagem. Nós precisamos enfrentar cara a cara os nossos problemas e as nossas contradições da cidade. E aí, apóstolo, eu não tenho dúvida que pessoas tão esclarecidas, tão envolventes nas palavras como o apóstolo, como o padre Wilson, como o reverendo Luiz, como o nosso querido Felipe, que também deve estar ouvindo, a Michele e a Amanda, que também é uma liderança maravilhosa também da igreja, e tantos outros que estão aí, fazer uma frente religiosa em favor da vida, fazer uma frente religiosa na cobrança do poder público para que transforme os invisíveis em visíveis e tenham soluções para essas crianças, para esse povo que está marginalizado, independente da eleição, inclusive. Né? No período pós-eleição, nós podemos fazer uma grande frente pela vida aqui em Florianópolis, como já aconteceu em outros momentos. E independente do governo que ganhar, porque eu espero que ganhe o professor Elson, né? Espero não, eu tenho certeza que nós vamos ganhar essas eleições. Quem está nos assistindo, viu, Vinícius? É uma frente pela vida que nós construímos. A maior no Brasil foi aqui em Florianópolis. Então, mesmo que seja, né, que vai ser o professor Elcio Lino, nós temos que manter uma frente, porque, mesmo assim, vai ter sempre, do outro lado, sempre vai ter aquelas pessoas procurando novamente o lucro ao invés da vida. Nós temos que fazer uma frente para segurar isso. E eu quero contar, apóstolo Jota, com toda a tua sabedoria, com toda a tua experiência, com toda a tua força e energia fantástica para salvar vidas como tu faz hoje. Eu quero contar com a tua ajuda para isso, porque nós vamos nos eleger também vereador, não tenho dúvida disso, estou com muita fé. E a esperança que eu tenho é ser uma força pujante no nosso município, junto com essas lideranças que nós temos aqui, para garantir a vida em Florianópolis, para tirar da invisibilidade os marginalizados e ter como prioridade aqueles que nunca foram vistos pelo poder público. Então, eu agradeço desde já quem está nos assistindo e agradeço de coração, Vinícius, essa pessoa querida e maravilhosa, que é o apóstolo Jota. Também queria agradecer a todo mundo que assistiu, todo mundo que comentou. Queria agradecer ao Cadu, principalmente, por disponibilizar assim, o seu tempo de correria para estar aqui fazendo esse bate-papo. E é muito importante, gente, é coisa séria. A gente debater sobre religiosidade hoje em dia, principalmente no nosso campo. Queria agradecer especialmente ao apóstolo Jota, foi um prazer conhecer o senhor. E, infelizmente, não pude estar aqui hoje, pastor Daniel, e mesmo assim queria agradecer a disponibilidade inicial e que ele tenha boa sorte lá em Duque de Caxias, como vice. E queria passar aqui, se o apóstolo quiser se despedir das pessoas que ficaram assistindo. Um abraço a todas e todos e boa noite, até semana que vem, gente. Eu quero só deixar um abraço para todos que estão nos assistindo, para todas que estão nos assistindo, e quero reforçar você que está nos assistindo que até às 5 horas do dia da eleição, você tem um compromisso com Florianópolis, não é com Cadu. Você tem um compromisso com Florianópolis. Até às 17 horas, leve mais alguém para digitar 13123, porque queremos Florianópolis sorrindo e de barriga cheia. Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde, que Deus vos proteja. Cadu, estamos juntos nesta batalha. Confiamos em Deus. Eu peço a Deus toda a bênção, toda sorte de bênção sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu lar,
e sobre esta trajetória. Confiamos na vitória e vamos comemorar, não somente com o nosso sorriso, mas com o sorriso de uma Florianópolis mais solidária, mais humana, mais unida e com um sorriso grande no rosto, de conquista, de felicidade e de liberdade. Que Deus vos abençoe. Amém.